Bom dia a todos. Este vídeo vai ter como título Estudar nos originais é importante? Na verdade, no vídeo eu vou fazer diversas considerações sobre o estudo bíblico e em geral, tá certo? Baseadas em uma postagem em que eu fui um dos debatentes ontem, tá bom? E aí eu vou usar essa postagem para falar sobre várias considerações a respeito do estudo bíblico, inclusive essa questão dos originais, né? E eu vou colocar esse título até porque é mais chamativo, tá bom? Então o que que aconteceu? Alguém fez ontem uma postagem ignorante sobre os católicos. Um amigo evangélico fez uma postagem sobre o catolicismo sem ter noções de catolicismo, o que é comum, né? Nós sabemos que no meio evangélico o que mais existe são pessoas descendo a lenha no catolicismo sem ter noções elementares básicas de catolicismo, né? Os santos são vários deuses. Depois teve um ignorante, um evangelista, veja bem, que chegou lá dizendo os católicos não respeitam a Bíblia, tem vários deuses, não sei o quê. Olhe como eles tratam, não é, as outras religiões, olhe como eles tratam o catolicismo sem ter conhecimento do catolicismo, né? Eles construíram um espantalho, uma imagem falsa do catolicismo, dizendo que é politeísta, barbaridade e assim por diante, né? Eles projetaram essa imagem falsa e criticam essa imagem falsa achando que estão criticando a Igreja Católica, quando na verdade eles não têm uma noção remota do que seja a Igreja Católica e seus dogmas. Eles não sabem, mas descem o pau mesmo sem saber. E aí fica a lição. Se você não sabe de uma coisa, não poste. Né? Você não tem problema em você ficar quieto. Agora, tem problema em você postar uma coisa ignorante, né? Sem você saber do assunto. Se esse rapaz que postou isso tivesse um amigo católico de conhecimento profundo e de uma retórica bacana, tinha feito ele chorar lá na hora, né? Com argumentos do catecismo da Igreja Católica, com bons argumentos. Detalhe, essa pessoa que postou, que fez a postagem contra os católicos, começou com essas provocações apoiando aquele pastor engraçadinho que eu não sei nem o nome dele, que esse cara simplesmente, recentemente, pregou em uma igreja católica contra Maria, né, contra os dogmas da igreja católica. E aí tem duas coisas a comentar. Primeiro, vejam só como está a igreja católica no Brasil, né? Chamando um cara para dentro da igreja católica para pregar contra a igreja católica. Veja que absurdo. Em segundo lugar, o atrevimento desse sujeito de ir fazer um ataque à igreja católica de dentro da própria igreja. Então, daí a gente tira como está a discussão religiosa no Brasil, né? Uma porcaria, infelizmente. Então vamos lá, a postagem foi o seguinte: quando as pessoas vão entender que Maria não salva ninguém? Procurando um versículo na Bíblia que diga isso e não acho. Agora, cara, rapaz, chega a ser um apocalipse, entendeu? Chega a ser um absurdo que uma pessoa que está na universidade, que uma pessoa inteligente, faça uma postagem dessa, né? Porque tem dois grandes erros elementares nessa postagem. Dois erros de ignorante mesmo. Entendeu? Eu não tô nem. Eu vou esquecer até quem foi a pessoa que disse isso. Eu não me interessa. Eu me interesso pelo que ele disse, não pela pessoa. Tá bom? Tem dois erros aí. O primeiro deles é: você já viu algum católico dizendo que Maria salva? Eu nunca vi. Eu tô lendo aqui, tá até aqui do meu lado. Nesses dias eu tô lendo o Catecismo da Igreja Católica, né? Eu não sou nem cristão, mas estou lendo. Por quê? Porque me interessa, né? E aqui dentro não tem que Maria salva ninguém, né? Na teoria, nos dogmas da Igreja Católica, não consta que Maria salva ninguém, né? E o cara vem com essa ignorância. E o segundo erro, estou procurando um versículo na Bíblia que diga isso e não acho. Meu filho, você acha que católico acredita só na Bíblia? Acredita na sola escritura, que nem você, que fica procurando a Bíblia. Ai, ai, Bíblia, Bíblia, né? Deixa eu dizer a você, os católicos não acreditam só na Bíblia, né? Quer dizer,
Para uma coisa fazer parte do ritual, da crença, da história da Igreja Católica, não precisa estar na Bíblia, porque eles acreditam em outras coisas, na tradição, no magistério da Igreja e assim por diante. Quer dizer, você conseguiu dizer dois apocalipses em uma única postagem de duas linhas, né? Então fica a lição. Se você não sabe de uma coisa, não poste. Não é isso? Depois eu respondi nesse sentido que eu falei a postagem dele, certo? E ele fez a tréplica dizendo: sim, Danilo, mas a igreja não tem um pensamento uníssono. Veja o vídeo abaixo e verás que tenho razão. Aí colocou aquele vídeo do padre Fábio de Mello, né? Ah, meu Deus. Criticando o apego exagerado a Maria na Igreja Católica, né? Aquele vídeo é um vídeo sensacionalista. O padre Fábio de Mello não pregou contra a doutrina da igreja. Se ele tivesse pregado contra a doutrina da igreja, teria dado uma polêmica, tá certo? Ele criticou a devoção exagerada, não é isso? A Maria e não os dogmas da igreja católica, né? Só que aí é o que o cara vem postando. A igreja tem sim um pensamento uníssono, né? Tá aqui um documento que é aceito por todos os católicos. Um documento que está em todas as línguas, que vem do Vaticano, né? 800 e tantas páginas com a doutrina da Igreja Católica aceita no mundo inteiro. Quer dizer, já está dizendo besteira de novo. O fato de algumas pessoas discordarem da doutrina católica não significa que a doutrina da Igreja não seja uníssona, né? Mas o cara vem postar sem saber, né? Que tristeza. Depois ele disse assim: Danilo, se tem um assunto que eu estudei um pouco na vida foi soteriologia, né? Se tem um assunto que eu estudei foi soteriologia. Depois ainda postou assim: a Bíblia, toda a Bíblia e nada mais que a Bíblia, a religião da igreja. Charles Spurgeon. Tá errado, essa frase é de um pastor famoso, mas tá errado, né? Grande coisa esses cursos de teologias fajutos do Brasil, né? Quer dizer, os cursos e os materiais de teologia evangélicos que eu tenho visto até hoje, eu jamais faria um curso desses. É um material pobre, tá certo? Que muitas vezes consiste de cópias de outros livros, uma abordagem crente, ou seja, sem aquele distanciamento crítico, tá bom? Mas aí o que que acontece? Tem gente que se acha por causa de estudos de teologia. Tem gente que fica, meu filho, quantos anos você estuda teologia? Né? Quantos cursos de teologia você fez? Aí tem outros que gravam o vídeo dele num quadro, na frente de um quadro, e ao redor do quadro uns 50 certificados emoldurados de teologia de fundo de igreja, né? E as pessoas ainda respeitam uns lixos desses porque fez uma merda de curso de teologia, que é uma porcaria que não tem distanciamento crítico. Ah, meu Deus, se eu te dissesse que eu já fiz parte, já frequentei uma igreja na minha infância, em que até as velhinhas da igreja tinham curso de teologia, fizeram, né? E não sabem de nada. Você pergunta qualquer coisa ali, eles não sabem. Fizeram para ganhar o certificado. Meu filho, quando você faz esses cursos de teologia, você está estudando o que uma ideologia está dando a você, não é a verdade de Deus. É que nem aquela história. Você já leu sobre seitas e heresias? Sabe quem escreve sobre seitas e heresias? Não foi um papel caindo do céu. Quem escreve sobre seitas e heresias foi a sua denominação. Outra denominação tem outra lista de seitas e heresias. Às vezes você está até lá dentro, né? Mas eles não pensam nem nisso. Sim, aí depois ele colocou que eu me elogiando, né, que você leu a Bíblia umas 10 vezes. Não, só li duas e não quero viver dizendo que eu li a Bíblia 70, 80 vezes. Para mim, eu gosto muito de ler sobre a Bíblia também e não só a Bíblia. Ele disse, detalhe, a Bíblia dele é em hebraico, né? Tudo bem. Aqui eu vou fazer algumas considerações sobre o original, sobre o estudo dos originais, que tanta gente fala sobre esses estudos dos originais, né? É claro que para qualquer livro, a leitura nos originais é importante.
Pessoas que fazem trabalhos aprofundados sobre um livro têm que saber o original, né? Por exemplo, se você procurar no YouTube professores universitários falando sobre Dom Quixote, eles sabem do idioma espanhol, porque é o original do livro. Ou então, falando sobre a Divina Comédia, eles sabem sobre o italiano, que é o idioma original do livro, né? Sem falar que nas obras literárias, se você lê Machado de Assis e assim por diante, você vai ver que eles citavam os clássicos nos originais, citavam Shakespeare em inglês, citavam Dante em italiano, né? Quer dizer, antigamente o chique era você citar as coisas no idioma original, né? Nas obras literárias isso acontece muito. Só que aí hoje em dia no Brasil quase ninguém sabe nenhuma língua estrangeira, né? Se alguém disser que sabe uma língua estrangeira no Brasil, ou ele é exaltado assim, você sabe uma língua estrangeira? É um Amenófis do conhecimento, né? Ou então é tido como um pedante, isso não sabe não, tá se exibindo. Quer dizer, é impossível no Brasil você saber uma língua estrangeira. Então é muito importante sim ter conhecimento dos originais. Só que apesar disso, detalhe, eu leio a Torá no hebraico, no original, todos os dias, tá certo? Leio o estudo das parashiot semanais, leio em hebraico, em português, e isso para mim é muito importante. Para mim traz sim um conhecimento mais aprofundado sobre o texto, tá certo? Só que a gente tem que desfazer alguns mitos que as pessoas têm sobre os originais. Tem certas pessoas por aí que ganham muito ibope nesse negócio de originais, né? Começa o vídeo assim com os caras já têm uma cara de soberbo, né? Aí ele já começa o vídeo dizendo: "Vamos ler aqui os originais, não sei o que, não sei o que", né? Aí começa lá: "Mesmole Davi". Tudo errado, com um sotaque horripilante, né? Mas aí o que que ganha crédito, ganha, porque tá falando em hebraico, né? Todo mundo acha engraçado, todo mundo acha bonito. O grande professor, não sei quem, não sei que. O grande professor refute o professor que tá falando em hebraico, né? Tem certos mitos que chegou a hora da gente desfazer sobre os originais. E aqui eu coloquei 4 mitos. O primeiro deles é o seguinte: o original tem apenas uma forma de ser compreendido, né? Tem gente que, quando tem uma dúvida na Bíblia, chega assim perguntando: você já viu isso no original? Isso já acontece muito comigo. Muitas pessoas me perguntam: você já viu isso no original para ver como é? Quer dizer, essas pessoas às vezes estão pensando que é você bater o olho em cima do original e aí você tira a sua dúvida, né? Na verdade, é, no próprio original, existem diversas formas de ler aquilo ali. Tanto é que existem grandes estudiosos dos originais em todas as religiões. No judaísmo, no cristianismo protestante, tem grandes estudiosos do hebraico. Nas igrejas evangélicas, né? É claro, não são muitos, mas existem, tá certo? No antigo Orkut tinha um grande entendedor de hebraico que era evangélico, presbiteriano. E não é porque ele é presbiteriano e não judeu que ele não sabe hebraico. Às vezes ele sabe muito mais do que muitos judeus, né? E essas pessoas discordam. O presbiteriano lê Isaías 53 de uma maneira, um grande rabino judeu lê de outra, né? E todos eles estão lendo o mesmo texto em hebraico. Quer dizer, existe como você discordar, você ter leituras diferentes com o mesmo original. 2. Saber só de Bíblia e originais é suficiente. Falso. Alguém que tem conhecimento das religiões, da história, de literatura, etc., e só leu a Bíblia uma única vez e não sabe os originais, está na frente de um mané dos originais, que lê a Bíblia 80 mil vezes na vida, né? E que originais, vai hiere, vai riboke, yom sheni. Fala parecendo ter uma batata na boca, né? Quer dizer, muito melhor é você estudar a Bíblia, diversas versões e assim por diante, do que ter uma superficialidade nos originais, né? Como tem muita gente que diz saber os originais, mas só sabe uma superfíciezinha. Terceira coisa que é importante, muita coisa errada está sendo dita em nome de grego e de hebraico, portanto, cuidado. Não é todo mundo que fala em nome de originais, de grego, de hebraico. Às vezes está falando uma merda, como os caras do Yahushua, né? Que dizem hebraico arcaico, Yahushua, Yahu. Não existe isso.
Não existe isso. Isso é invenção da cabeça de uma pessoa que escreveu um blog nos Estados Unidos e está passando pelo mundo todinho. Esse negócio que o nome de Deus é Yahweh, Yahushua. Quer dizer, tem gente que lê aquilo ali, né? Aí vê hebraico, arcaico, meu Deus, estou sendo enganado, né? Você está sendo enganado mesmo. Você realmente está sendo enganado. Está sendo enganado pelos caras do site do Yahushua. Então não é todo mundo que fala em nome de hebraico, de grego, que é digno de confiança, não. E por último, é melhor você ter várias Bíblias católicas, evangélicas, judaicas e estudar os diferentes pontos de vista do que você ter uma idolatria, uma supervalorização pelos originais, né? Como diz João Marcos, que é um dos meus amigos que eu conheci nas redes sociais, né? Existe muita coisa errada sendo dita aí em nome de grego e hebraico. Nós sabemos disso, tá certo? Então, concluindo, para não ficar longo demais, voltando a postar no sujeito sobre o que eu falei no começo do vídeo, né? Então a gente pode confirmar com essa postagem o que eu sempre tenho dito aqui nos últimos vídeos. A suposta tolerância dos evangélicos, a gente tolera os católicos, não sei o quê. Essa suposta tolerância é só uma ilusão, um fingimento. Na verdade, o que existe é uma desconfiança, né? Um ataque frontal. Eles dizem que os católicos são idólatras, não leem a Bíblia, nunca leram. Ó, o cara na postagem disse: eu estou procurando um versículo na Bíblia que diga isso e não acho. Meu filho, quem te disse que os católicos entendem a Bíblia da mesma maneira que você? Simplesmente não entendem, né? Então fica aí minha meditação sobre esse assunto. Espero ter contribuído para o crescimento de vocês. Se você gostou do vídeo, dê aí sua curtida. Obrigado por ter assistido.